Um caso gravíssimo que vem de Jales. Além de grave, é revoltante. Um homem foi preso depois de agredir e arrastar, é isso mesmo, ele arrastou a namorada pelos cabelos, como se ela fosse um bicho, um animal. A cena foi gravada em um posto de combustíveis de Jales. O Renan vem comigo agora aqui ao vivo. Renan, bom dia para você, está com o delegado do caso também, seja bem-vindo. Bom dia ao doutor que vai participar conosco aqui do nosso Balanço Geral. O Renan vai começar a contar a história para a gente, mas o vídeo é impressionante, é revoltante. Você aí de casa, você vai acompanhar comigo? E não dá para imaginar o que passa na cabeça de um homem desse, de um monstro, né? Porque, gente, é muita maldade com essa namorada, com essa companheira. Se ele realmente gostasse dela, imagina que ele faria isso. Renan, bom dia, conta pra gente. Bom dia, Josi, todos que acompanham o Balanço Geral. Nesta quinta-feira é uma agressão que chamou a atenção pela brutalidade. No vídeo é possível ver ele batendo na cabeça da mulher caída no chão do pátio deste posto que fica no Jardim Europa, aqui em Jales. Depois, em um segundo vídeo que também acabou aí sendo publicado, né, nas redes sociais e também circula em grupos de mensagens, é possível ver ele arrastando essa mulher pelos cabelos no pátio deste posto. Bom, segundo o boletim de ocorrência, esse casal, eles mantêm um relacionamento, um namoro há alguns meses e ontem à noite eles saíram para beber na conveniência deste posto. E uma discussão foi iniciada pelo fato de que o homem estaria com ciúme do short curto que ela estaria usando, segundo ele contou em depoimento aqui para a polícia em Jales. Várias pessoas estavam ali no local, né? Um homem no vídeo, um senhor ali, ele tenta intervir, até com medo, né? Porque não sabia se esse homem estaria armado com uma faca, com um revólver, enfim. Ele pede para que esse homem não faça aquilo, não agrida a mulher, mas ele acabou cometendo essas agressões. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Jales. Vamos conversar agora com o Dr. Renan Ongarato, titular da DDM aqui do município, a respeito dessa ocorrência que chamou a atenção, né, doutor, pela brutalidade das agressões. Bom dia. Bom dia. Realmente, as agressões ocorreram em local público, no pátio de um posto de gasolina. Se vê nas imagens o autor, namorado da vítima, dando diversos socos na cabeça da vítima ali, arrastando-a pelos cabelos, como disse. Chama atenção realmente a agressividade em que se vê as agressões aí, total desprezo pela vítima naquele momento, né? A motivação aí se vê que foi banal aí, em razão da roupa que a vítima utilizava, né? Verificou-se aí na ocorrência pelo apurado que na tarde de ontem o pai do autor teria falecido, né? Além dessa, abalado emocionalmente, claro, pela perda do pai, mas logo depois foram para o posto ingerir bebida alcoólica, ingeriram bebida alcoólica, a discussão se acalorou pela roupa curta que a vítima usava, segundo o autor, que ele avaliou nesse sentido. E aí, né, por motivo banal, começou a agredir a vítima aí, ainda no chão, aí, talvez até desacordada, com socos na cabeça, né? Felizmente, havia outras pessoas no local que conseguiram intervir, segurar o autor em dado momento, apesar de vários terem filmado a situação, mas acredito que realmente, talvez por medo de uso de uma faca ou arma, né? Mas ainda assim conseguiram intervir para evitar o pior. Esse homem já tem passagens pela polícia, doutor? Sim, ele tem passagem aí por lesão corporal, embriaguez ao volante, homicídio culposo, tem algumas passagens sim. Agora, falando sobre a prisão dele, ele foi preso em flagrante, continua preso, já passou por audiência de custódia? Ontem à noite foi apresentada ocorrência nessa central de flagrantes. Ele foi autuado, preso em flagrante, permaneceu preso aí durante a noite. Nesta manhã ocorreu audiência de custódia.
O juiz concedeu a liberdade provisória para ele vai ser solto, mas, porém, mediante aplicação de medidas cautelares para que não se aproxime da vítima, não mantenha contato com a vítima, sendo que, se caso descumprir as medidas cautelares, será preso. Agora, o interessante que a gente pode destacar aqui nessa ocorrência, né? Infelizmente, essa brutalidade com que essa mulher foi agredida no pátio deste posto aqui em Jales, Josi, é que o homem disse em depoimento, o doutor até já citou aqui, o pai do homem foi enterrado ontem à tarde. E ele disse que saiu para beber com a namorada na conveniência deste posto em depoimento e acabou perdendo a cabeça ali por ciúmes. Foi isso que eles disseram em depoimento. Exato, correto. E a mulher, ela disse a mesma coisa. Sim, a mulher que relatou essa situação dos ciúmes dele em razão da roupa. Ele afirma que não se recorda. Ele, no seu interrogatório, ele afirmou essa situação do enterro do pai, disse que foi beber realmente com ela. E quando questionado sobre a motivação do fato e as agressões, ele disse que não se recordava. 2 filhas, uma de 17 e uma de 13. Essas meninas ficaram com o conselho tutelar. Como que se deu a ocorrência com a participação do conselho tutelar aqui da cidade? Sim, o conselho tutelar foi acionado. Foi acionado porque havia, inclusive, a suspeita de que a mãe teria agredido as adolescentes na casa. Segundo o apurado, inclusive tomado o depoimento da conselheira tutelar, assim que a mãe chegou na casa, logo depois das agressões, ela havia deitado na cama, uma das filhas havia colocado lá na cama, mas logo ela se levantou em um surto, e nesse surto agrediu as adolescentes, inclusive uma adolescente de 17 anos, com socos e mordidas. E a motivação dessa agressão se deu porque a vítima acreditou que a adolescente havia acionado a polícia. Houve uma discussão ali se deveria ou não ser acionada a polícia, segundo o depoimento da conselheira tutelar. Ela foi atendida na unidade de pronto atendimento, a mulher agredida? Sim, foi atendida. Logo depois ela compareceu aqui no plantão policial e prestou declarações. Ela tem escoriações, arroxeados, né? Passa bem. Essas pessoas que filmaram e acabaram ali não fazendo nada, até mesmo por medo, quem sabe, né? Poderão ser intimadas, enfim. Claro, isso merece uma melhor apuração, né? Para verificar aí se houve aí alguma intenção aí numa omissão na hora de prestar um auxílio, né? Mas vamos analisar as imagens corretamente, identificar essas testemunhas e, claro, tomar esclarecimento, sim, de todos. Ele já tinha agredido essa mulher alguma vez? Não, segundo as declarações da vítima, foi a primeira vez que ocorreu. Tá certo, eu vou liberar o doutor aqui, Josi. Bom, o homem e a mulher moram no Jardim Paraíso, um de frente para o outro, em uma rua que fica na mesma rua do posto, né, a cerca de 50 metros ali do posto onde as agressões aí aconteceram. O vídeo acabou chocando a população da cidade pela gravidade, né, a mulher ali apanhando, um senhor ainda tentou intervir, muita gente ali filmando, não fez nada. Isso vai ser levado em consideração agora na investigação. A gente entende que até as pessoas poderiam ter medo ali, né, de que o homem estaria armado com uma faca, com um revólver, mas nada justifica essa agressão, da forma como foi, com a brutalidade que essa agressão aconteceu, viu, Josi? Ô, Renan, segura o doutor um pouquinho aí, eu quero fazer uma pergunta antes. Diante dessas imagens graves que a gente está acompanhando, de muita violência, de muita humilhação, porque ele age como se ele fosse um homem das cavernas, né? Puxando ela pelo cabelo, arrastando aí pelo pátio do posto. O que eu fiquei indignada aqui, que você já comentou, e o doutor também, que ele disse que o caso será apurado, que tinha tanta gente no local e aquela falta de empatia, aquela falta de bom senso de você estender a mão e ajudar o próximo. A gente está falando de uma mulher, tinham homens ali acompanhando. Eu não sei se quem estava filmando era um homem também, mas preferiu ficar gravando todo o vídeo. E a gente vê que tem outras pessoas ali assistindo.
Ninguém toma uma providência, ninguém faz nada. Poderiam ter impedido já os socos na cabeça, poderiam ter impedido que ele puxasse ela, que ele arrastasse ela pelo pátio do posto. Como ninguém faz nada, as pessoas ficam assistindo. Ah, mas a gente ficou com medo de fazer alguma coisa. Mas era nítido ali que ele não tinha uma arma, né? Já tinha dado para notar. Teve um senhor que tentou aí prestar um apoio, mas ele foi lá e só fez assim, tentou afastar. E os outros que estavam ali? Porque pelas imagens, 3 ou 4 homens, ninguém conseguiu segurá-lo, ninguém conseguiu já chamar a polícia, impedir que ele batesse nessa moça. Olha só, gente, a mulher ali jogada no chão, apanhando, levando o soco e todo mundo olhando. Olha só, um outro passa ali tranquilamente na frente da imagem, o outro tá ali olhando, ó. Só dá um empurrãozinho, ninguém faz nada. Olha, isso é o pior de tudo, né? A gente vê uma cena como essa e a gente vê que as pessoas são omissas, que elas não prestam apoio, que elas não prestam ajuda. Renan, pergunta para o doutor mais uma vez se ele chegou a ouvir a vítima, essa mulher. Eu acredito, ela disse que não, mas eu acredito que não é a primeira vez que ela deve ter sido agredida por esse criminoso, por esse agressor, por esse monstro. Não é a primeira vez. Mas ela chegou a pedir uma medida protetiva. O que é mais revoltante ainda, que eu também não comentei, é que ele está em liberdade, porque ele passou pela audiência de custódia e ele está em liberdade. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa mulher não volte com ele e que ele não faça nada de grave também com ela. Pergunta para o doutor, Renan, se ela chegou a pedir uma medida protetiva, se ela demonstrou que ela quer um afastamento dele, para a gente entender melhor também. Bom, doutor, a Josi está comentando, né, no estúdio do Balanço Geral a respeito da omissão de socorro por parte de várias pessoas que estavam ali, porque no vídeo é possível notar, né, que o homem não está armado e dava, pela quantidade de homens que estavam ali no pátio do posto, né, intervir para que ele parasse de agredir essa mulher. Por isso que a Josi está perguntando se essas pessoas poderão ser ouvidas, poderão ser convocadas aí para prestar depoimento. Com certeza, esse fato merece uma repressão maior, uma investigação, uma apuração aí. Como eu disse, vamos analisar essas imagens a fundo, verificar inclusive se há outras imagens também, porque outras pessoas podem ter gravado, identificar essas pessoas, tomar esclarecimento sim dessas pessoas que filmaram e não tomaram nenhuma atitude. E sim, se verificado realmente, concluído que houve uma omissão da parte delas, serão indiciadas por omissão de socorro. Agora, falando sobre medida protetiva, a mulher tinha pedido alguma medida protetiva, esse homem fica impedido de se aproximar dela, porque eles moram, viu, Josi, na mesma rua, um de frente para o outro. Como é que fica? Sim, realmente, foi concedida medidas protetivas, o juiz aplicou aí medidas cautelares, a proibição de aproximação da vítima, e o autor, nesse caso, ele terá que ir para outro lugar, né? Não poderá ficar morando na frente da vítima. Foi concedido liberdade provisória, o juízo ainda, né, nesse caso, concedeu liberdade provisória, mas o autor terá que cumprir, sim, as medidas cautelares e procurar talvez outro lugar, um parente, um familiar, para permanecer. Agora, um outro ponto que chama atenção é que mesmo com a gravidade das agressões que foram filmadas, ele foi solto. Assim, o juízo aí, mediante análise jurídica, concedeu essa liberdade provisória, merece análise da fundamentação judicial, não fica a nosso critério, né? Nosso critério aqui, a nossa parte é fazer a prisão em flagrante, efetuamos a prisão em flagrante. Quanto à questão jurídica no processo, fica a cargo aí tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Tá certo. Bom, Josi, é um caso que a gente vai continuar acompanhando, né, até o desfecho. Se é que vai ter um desfecho, né? Porque, como você disse, é esperado que essa mulher não volte para esse namorado, né? Isso também não pode acontecer, né, doutor? Sim, fica aqui, né, essa reflexão, que infelizmente nós vemos aí, talvez até pelo ciclo que talvez a violência doméstica, muitas mulheres elas sofrem um ciclo de violência, né? Por vezes elas são agredidas, aí posteriormente os companheiros, aí, os maridos, os namorados, pedem desculpa,
tem aquela fase de perdão, de lua de mel novamente, às vezes por questões emocionais, por dependência emocional, dependência financeira, filhos. Muitas vezes as vítimas voltam a conviver com o agressor e por vezes são agredidas novamente, né? Então é isso que nós queremos evitar e queremos aí dar esse alerta às vítimas para que prestem atenção na forma como são tratadas, nessas questões emocionais, raiva do companheiro, alteração emocional, embriaguez constante, para que por vezes é necessário sair desse ciclo de violência. Tá certo. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu, Josi? Até porque ele foi solto e pessoas podem ser intimadas aí a prestar depoimento, né? Pessoas que estavam ali no momento em que essas agressões aí aconteceram. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Renan. Obrigada ao doutor. Eu estou aqui, eu não estou me conformando ainda que ele foi colocado em liberdade. Pode deixar no vídeo um pouquinho mais? Eu não estou me conformando porque ele já tem passagens pela polícia, como o doutor disse. Ele agride uma mulher, como a gente está vendo aí, com tanta violência, com socos, puxando ela pelos cabelos, numa área pública, que ainda a agressão toda foi presenciada por outras pessoas também. Ele faz tudo isso e ele é colocado em liberdade, mesmo com outras passagens já pela polícia. Sabe o que vai acontecer agora? Que eu estou imaginando aqui? Porque agora o cara foi preso, o cara sai, ele fica com mais raiva ainda da namorada, da moça aí, da jovem, mora na mesma rua que ela, daqui a pouco ele está espancando ela de novo, ou para a gente não falar em coisa pior. Não são só as pessoas que são omissas, como a gente acompanhou nas imagens, que todo mundo viu a violência e ninguém se manifestou. A lei também é muito omissa, porque esse cara não deveria estar solto. Ele tinha que ficar preso, ele não tinha que ser colocado em liberdade. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Adianta a gente ficar revoltado aqui? Adianta você aí de casa pensar da mesma maneira que eu? Não, não adianta. Infelizmente, é a realidade que a gente vive. Obrigada, Renan. Obrigada ao doutor também.